Quero ler com vocês Mateus 25, 29, diz assim: pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que não tem, lhe será tirado. Esse versículo aí, ele é extraído de uma parábola dos talentos, que o senhor de uma fazenda, um homem de negócio, ele ia fazer uma longa viagem. Então ele pega e ele chama algum servo dele e ele entrega talento para essas pessoas. E talento é uma quantidade de ouro. Um talento tem o peso de 35 quilos de ouro, que correspondia na época a 20 anos de salário de um trabalhador comum. Então um talento correspondia a 20 anos de trabalho de um trabalhador comum da sociedade da época. Então, olha só que coisa interessante. Você observa que pessoas tiveram oportunidade nas suas mãos, cada um com um nível diferente, cada um recebeu um tipo de oportunidade, um certo nível. Mas aquele que recebeu 5 talentos, ele foi lá, fez o corre, fez a correria, trabalhou, agiu, e ele conseguiu levantar mais 5 talentos. Aquele que recebeu 2 talentos, ele também agiu, correu, ele trabalhou e conseguiu mais 2 talentos. Mas aquele que recebeu também a oportunidade com um talento, olha só, irmãos, ele estava na mão dele um capital de um salário de 20 anos de um trabalhador, e ele não fez nada. Ele foi lá e enterrou o seu talento. Como muitas pessoas, no sentido figurado hoje, usando a expressão talento no sentido literário da nossa linguagem, do português. Quando fala talento, é uma habilidade que alguém tem para trabalhar, né? Habilidade que alguém tem para fazer alguma coisa. Mas talento, o talento da Bíblia aqui não está falando de uma habilidade de alguém, está falando de uma quantidade de bens, de ouro, de dinheiro que alguém tinha, que no caso aqui era o capital de 20 anos de salário de um trabalhador comum. Então, na parábola diz: pois a quem tem, mais será dado, e terá grande quantidade. Você já viu aquela linguagem, aquele ditado popular que diz que dinheiro chama dinheiro? Quem já viu essa expressão popular? É uma verdade. Você entendeu? Muitas das vezes até alguém usa a expressão porque de repente um rico ganhou na Mega Sena, um rico comprou na loja, tinha lá concorrendo um carro, e o cara mais rico que comprou ali foi e ganhou o carro, aquela coisa assim. A gente sempre vê essas coisas, e geralmente essa expressão é utilizada pela indignação que as pessoas têm de ver que foi uma pessoa que tinha dinheiro, muito dinheiro, e ganhou aquele bem. E usa essa expressão porque a pessoa entendia que deveria ser um pobre que deveria ter ganhado. Vocês estão me entendendo assim, irmão? Sim ou não? Amém? Então, mas aqui na parábola diz: pois a quem tem, mais será dado. Quem tem, você está dando microfonia, hein? Quem tem, receberá mais, porque ele vai trabalhar mais, ele vai agir mais, ele vai valorizar mais, como foi aqui.
Aquele que recebeu os 5 talentos, aquele que recebeu 2, o que ele fez? Ele foi lá fazer o corre, foi fazer o negócio multiplicar, foi fazer o negócio crescer. É por isso que ele então cresceu o patrimônio que estava na mão dele. Você nunca vai crescer financeiramente. Irmãos, eu vou focalizar bem no sentido financeiro, tá? Eu podia trabalhar isso aqui em outras áreas, mas eu estou falando sobre o seminário sobre finanças, libertação, controle e prosperidade financeira. Então preste atenção. Pessoas que enterram o talento é aquelas que não agem, não conseguem agir numa adversidade. Pessoas que enterram o talento é aquela que num conflito, em um problema que ela está passando, ela fica paralisada. Ela fica sem uma ação. Ela fica sem atitude para resolver aquele problema que está sendo ocasionado. Todos os grandes homens de negócio na face da terra já quebrou várias vezes. Silvio Santos já quebrou várias vezes. Já perdeu muito dinheiro. O último tombo que ele recebeu foi através do banco que ele tinha, que era o Pan-Americano. O que ele fez? Ele ficou mais rico depois do Pan-Americano. Sabe por quê? Na adversidade, ele teve até que penhorar o SBT no valor de 2 bilhões como calção. Com pouco tempo ele foi lá, conseguiu resgatar da penhora. Então ele consegue abrir uma empresa chamada Jequiti. E ele viu que isso era a tendência no momento. E aí esse homem faz algo extraordinário e fica mais rico do que ele estava. E aí deixa a Boticária apavorada. E a Boticária, que só atendia nas lojinhas, agora está vendendo nos caderninhos lá, nas revistinhas, entendeu? E aí ele já cria já um sistema de premiações para os seus atendentes, e assim vai. Sabe por quê? Porque aquele que tem, ele vai receber mais. Todos os escritores, cristão ou não cristão, que menciona grandes homens de negócio ao redor do mundo, sempre fala de um homem chamado Donald Trump, que é um americano, é um homem de negócio, um homem respeitado nos Estados Unidos. Ele quebrou várias vezes, e todas as vezes que ele quebrou, ele ficava mais rico ainda. Se ele quebrava tipo assim, nós estamos em março, daqui 2 anos ele estava mais rico do que ele era antes. Vocês estão entendendo? Então quer dizer, ele passou por uma adversidade, mas ele não se permitiu, ele não se acomodou, não se acovardou como aquele que não perdeu, mas também deixou de ganhar. Mas lá na frente o prejuízo veio, porque quando o Senhor veio, ele diz: toma dele, porque é um servo inútil. Nem para colocar no banco ele usou a cabeça, para que pelo menos eu ganhasse o juro. Ele enterrou o talento, não teve atitude nenhuma, foi lá e enterrou. Toma dele e dá para aquele que tem mais. Sempre, irmãos, só vai receber mais aquele que tem atitude. Aquele que tem atitude vai receber mais, como vendedor, como um executivo, como um empresário. Só vai receber mais aquele que tem atitude diferente. Não fica pensando aí que você vai conseguir alguma coisa se acomodando. Como vendedor numa loja, você vai ficar lá: eu sou crente agora, Deus vai mandar a bênção para mim. Deus falou que vai me abençoar.
Irmão, até uma profecia que você receber de Deus, você vai ter que correr, você vai ter que agir, ter atitude para fazer com que ela se cumpra na tua vida. Você vai ter que correr com essa profecia de Deus. Não é ficar parado, não. Você tem que entender isso. Só vence na vida quem tem atitude. Quem não tem atitude, irmãos, nem com a profecia de Deus vai resolver. Porque a profecia de Deus, ela tem que correr junto com você. Você tem que correr com ela, não é ela que vai correr com você. É muito importante entendermos isso. Mais uma vez eu quero ler para vocês, para mim passar para uma outra parte. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Aquele que não tem atitude, como foi o que enterrou o talento, até o que ele tinha foi tomado, irmãos. Quem não tem atitude, quem não age, quem não enfrenta a adversidade, quem não enfrenta as dificuldades, os problemas, as lutas, até o pouquinho que ele conseguiu, ele vai perder. Você sabia que riqueza não acaba? Riquezas são transferidas. E riqueza não acaba. Aqui na cidade mesmo a gente conhece aqui. Olha, essa região aqui, toda aqui de Rondonópolis era de uma família. Tem muito aqui, né? Terra, fazenda que é dessas famílias turcas, né? Aqui era de tal lugar, né? Esses prédios que eram da família tal, agora não é mais. Acabou o prédio? Acabou as terras? Não, foi transferida para uma outra família. Vocês estão entendendo? Riqueza não acaba, ela é transferida. Alguém vai tomar posse daquilo, comprando, adquirindo de alguma forma. Se você não teve uma atitude correta de pagar o preço, até um pouco que você adquiriu pode ser transferido para alguém, como aconteceu aqui, ó. O Senhor diz: pega o talento dele, toma dele e dá para aquele que tem mais. Interessante que o verso 30 diz assim: olha só o que aconteceu. O Senhor mandou tomar o talento da mão do camarada e falou: e lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui tem uma conotação espiritual, né? Que no caso aqui do original está falando do inferno. Quer dizer, uma pessoa que não tem atitude, o lugar dela é um lugar de destruição, de sofrimento. Amém? Estou falando agora, eu vou contextualizar no sentido financeiro. Pessoa que não tem atitude, ele vai ter uma vida de sofrimento, de choro. Ah, meu Deus, eu perdi o carro, eu perdi a casa, eu perdi isso. Sabe por quê? É um ambiente de sofrimento que essa pessoa vai gerar para ela habitar e morar. Um ambiente de sofrimento. Amém? Eu quero agora trabalhar com vocês. Só queria trabalhar essa questão dos talentos com vocês. Saber que tem que ter uma atitude. Mas como que eu vou ter uma atitude se eu não sei o que eu devo fazer? Abra comigo no livro de Provérbios, capítulo 19. Provérbios 19, 21 diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Amém? Então, um dos homens mais inteligentes da face da terra no contexto financeiro foi Salomão. Escreveu isso aqui. Ele diz: muitos são os planos dos homens, no coração dos homens, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Isso aqui é uma chave
é uma chave de conhecimento para você agora, fica bem atento. Aqui não está dizendo que a gente não deva fazer plano. Aqui está dizendo que o homem, ele faz muitos planos no seu coração. Mas o homem inteligente, ele vai saber renunciar aos seus planos para viver o propósito de Deus. O propósito de Deus para a tua vida, para a sua vida financeira, eu podia falar também da vida espiritual, mas eu não vou trabalhar nesse sentido. Eu vou aqui frisar a questão financeira, de você vencer, de você conquistar. Existe um motivo porque você está aqui, tanto espiritualmente como também financeiramente. Existe um propósito de Deus. O propósito, ele é mais importante do que o plano. O propósito é mais poderoso do que o plano. O propósito, ele vem antes do plano. O propósito, no seu sentido original, ele significa, é a intenção original. Por exemplo, a gente vê esse celular invocado hoje, né? Só falta ter torradeira, fritadeira. Daqui um dia vai ter, né? Mas como que a gente sabe como funciona aquele celular? Você tem que consultar o quê? O seu fabricante. Para você descobrir como funciona aquele aparelho ali, você tem que saber o motivo do seu propósito. E só o fabricante pode dar as informações do propósito daquele objeto, daquele eletrônico. Só o fabricante pode dizer qual é a utilidade, o que ele faz. Geralmente através do manual. Amém? Através do manual. Lá o fabricante vai dizer para que serve aquele celular, o que ele faz. Naquele manual vai ter o propósito. O peixe, ele nasce com um propósito. Qual é o propósito do peixe? Ele nada. Dentro do peixe há uma informação do seu fabricante. Nade. Nenhum peixe vai em nenhum seminário aprender a nadar. Nenhum peixe vai em alguma escola a ouvir uma ministração de como nadar. Esse dia atrás eu vi um documentário, eu vi lá uma baleia tendo seu filhote. Ele, né? É um mamífero, né? Mas é aquático. Ele saiu ali e já golfinho também. Existe uma informação dentro do peixe. Nade. Nade. E o peixe, ele consegue ouvir a voz do seu criador, do seu fabricante. Nade. O pássaro, ele tem como propósito voar. Dentro dele tem a informação, voe, e ele voa. Porque ele consegue ouvir a voz do seu fabricante, do seu criador, porque a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, sim ou não? Então os animais obedecem à voz, o comando que o seu criador colocou dentro de si, a informação que Deus colocou dentro de si. Voe. Existe voe dentro dos pássaros.
e eles voam. Uma semente de uma árvore, ela não vai em nenhuma escola para descobrir como se transformar em uma árvore. Ela simplesmente, ao cair na terra, ela passa por um ciclo, então ela cresce e ela vira uma árvore. Porque esse é o propósito daquela semente. Preste atenção no que eu estou falando. Isso aqui é uma chave de sabedoria, de conhecimento para você entender qual é o seu propósito. Geralmente os carros populares tá lá pela fábrica, ele anda 200 km por hora, lá no velocímetro, tá lá. A fábrica então, quando ela foi projetar aquele motor para ter aquela potência, aquele giro que vai dar o suficiente, que vai corresponder àquela quilometragem por hora. Então primeiro ele faz um motor, trabalha todo o sistema de funcionamento para que chegue a 200 km por hora. E depois que eles têm ali tudo concluído, eles precisam ter um modelo para que depois eles possam replicar aquilo quantas vezes for necessário. Então, para que aquele motor, aquele carro, ele realmente tenha o propósito de correr 200 km por hora. Mas aí, o que acontece? Acontece que a cultura diz 50 por hora, 100 por hora, 80 por hora. Mas o fabricante está dizendo 200 por hora. Eu não estou dizendo aqui para ninguém correr no lugar que não deva correr. Bom frisar isso, né? Não vai falar, o apóstolo falou que pode correr, que é o carro lá é 200 por hora, então tem que correr. Não distorça a minha fala. Amém? Mas eu estou dizendo para vocês, eu quero trabalhar isso no sentido, mas o fabricante diz que pode correr 200 por hora. Mas aí a cultura diz 50 por hora. Deus disse para você que você pode correr 200 por hora. Mas alguém disse, não, você não consegue, é 50 por hora. Você não vai dar conta, é impossível você fazer isso. Então você deixa de ouvir a voz do seu fabricante, do seu Criador, que é Deus, que colocou uma informação de vitória, de conquista dentro de você, para ouvir pessoas que dizem, você não vai conseguir, você não vai vencer. Não é assim que acontece com o pássaro. Existe informação dentro dele, voe, ele voa. Existe informação dentro do peixe, nade, e ele nada. Existe a informação dentro da semente de uma árvore, e ela só obedece a voz do seu Criador. Então ela vira uma árvore. Eu quero que vocês entendam algo. Deus tem um propósito para com você. Pelo fato de você nascer, significa que Deus tem um propósito para você. A palavra propósito também significa que Deus tem um final para você antes do começo. Que Deus tem um final para você antes do começo. Significa, se você nasceu, é porque Ele já fez o seu fim. Se você nasceu, é porque Ele tem um propósito para você. E se você nasceu, para esse propósito ser estabelecido por Ele, aquilo que Ele projetou para você,
Ele já fez o fim para você. Vocês estão me entendendo? Eu vou fazer uma leitura ali para ficar mais claro. Efésios 1, verso 4. O apóstolo Paulo diz que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Olha só, se você está aqui é porque Ele já te escolheu você. E Ele já te deu um fim. Aí você pensa que coisa louca, não estou entendendo nada. É porque você ainda refletiu. Eu vou provar para você por A mais B que isso é um princípio que é praticado por tudo aquilo que é organizado e funcional. Agorinha, vai aguentando aí. Assim, isso é filosofia, é coisa de religioso. Que maluquice é essa? Se você nasceu, é porque Deus tem um propósito para a tua vida. Isaías 46, vamos abrir lá. O verso 8. Preste atenção, irmãos. Essa palavra ela pode mudar a sua vida se você assim permitir. As pessoas, elas não andam 200 km por hora no seu propósito em Deus, é porque elas estão ouvindo as pessoas, a cultura do mundo dizendo: olha, aqui você não pode andar, é 50, aqui é 30, aqui é 40. Acho que foi ano retrasado, eu fui multado lá no Paraná. Aí você vinha numa pista assim, dava uma velocidade para você, de repente, numa curva assim, quando você virava assim, já fazia a curva 40 por hora. Naquela curva lá, né? Eu e o Leandro já passamos lá, mas foi uma outra viagem antes. Quando eu virei assim, quando eu vi a placa, tentei diminuir a velocidade, mas deu 50. Estava lá a Polícia Federal lá. Me multou, era 40, me pegou por 50. 10 a mais. Vocês estão entendendo? Por quê? Estava dizendo, alguém tentando atrapalhar a minha passagem. E na vida vai ter tem pessoas que não conseguem chegar a viver dentro do propósito de Deus. Há uma diferença, irmãos, há uma diferença de você, olha só, viver dentro do propósito de Deus e viver para Deus. Há uma diferença muito grande. Ou vou refazer a fala. É uma diferença de você fazer a vontade de Deus e viver dentro do propósito de Deus. O que seria fazer a vontade de Deus? É você estar na igreja com sua família, ter uma família íntegra, correta, decente. Isso é fazer a vontade de Deus, porque é a vontade de Deus para todos os seres humanos. Agora você viver dentro do propósito de Deus é você ser aquilo que Deus planejou para que você fosse. Viver dentro do propósito de Deus é você viver aquilo que Deus quer que você viva. Viver dentro do propósito de Deus é você conquistar aquilo que Deus já preparou para você. Vamos lá, Isaías 46, verso 8 diz assim, olha só o que está escrito aí. Lembre-se disso, grave na mente, olha só o que está escrito. Lembre-se disso, grave na mente. Acolham no íntimo. Quer dizer, registre no seu interior, no seu íntimo, vírgula, ó rebeldes. Porque as pessoas que não conseguem viver dentro do propósito de Deus, elas são rebeldes contra o fabricante. A pessoa que não vive dentro do propósito de Deus, ela se torna rebelde contra o seu fabricante. Eu vou usar essa expressão aqui, porque nós estamos falando de coisas financeiras, então vou usar isso para vocês ficar mais entendível. Vocês estão me entendendo? Sim ou não?
eu vou mudar a ordem da frase. Vou pegar a última parte para o começo. Ó rebeldes, lembre-se disso, grave na mente, acolha no íntimo. Lembre-se disso, grave na mente, acolha no íntimo, ó rebeldes. Aí no verso 9 diz assim: lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum outro como eu. Olha Deus repetindo. Olha Deus repetindo aqui. Quando Deus repete, Ele quer que você entenda algo. Ele está te exortando, chamando sua atenção. Ele diz: eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Ponto. Como é isso? Deus está dizendo que não há muitos deuses, mas nenhum é como eu. Há muitos deuses, mas nenhum faz o que eu faço. Como? Como assim? O verso 10: desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Amém? Deus está dizendo: desde o início eu faço conhecido o fim. Deus começa as coisas do fim para começar do início. Sabia disso? Deus, Ele faz tudo no final para começar do início. Isso não parece ser idiota? Sim ou não? Com toda sinceridade. Olha só, lá em Apocalipse 13, verso 8, lá diz, fala sobre Jesus, que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Antes de Jesus nascer como homem, Ele já tinha sido morto. Deus já tinha feito o fim para Ele. Desde o início faz conhecido o fim. Já tinha feito o fim para o Filho, para morrer, para depois Ele nascer, para Ele viver a morte, que era o propósito de Deus para a vida dele. Imagine, Deus pega o filho dele aqui, o filho no trono, o fim, o filho no trono, para cá, o filho no sepulcro, para cá, o filho no Gólgota, para cá, o filho em Nazaré, para cá, o filho em Belém, para cá, o filho no estábulo nascendo na manjedoura. Ele fez o fim, e aí então Jesus nasce para viver o propósito. Porque antes de Jesus nascer, Ele já tinha sido decretada a sua morte, já tinha sido feito o seu propósito. Então quando disseram para Jesus: nós vamos te matar, não tem como ameaçar um morto de morte. Jesus: foi por isso que eu nasci, para morrer. Amém? Quero que vocês entendam algo. Talvez você está aqui hoje. O passado de Deus para você representa o seu futuro. Você viu a leitura? Desde os tempos passados, olha só. Desde o início, 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 desde o
Lembre-se disto, gravem na mente, acolham no íntimo, ó rebeldes. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum outro como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos. Irmãos, olha só. É difícil alguém nunca teve uma percepção da sua vida hoje e ver que ia ser um grande homem. Viu lá na frente um grande executivo, um grande político. Você viu a pregação do irmão ontem? Lá na fazenda, lá na roça, ele tinha uma visão de algo que Deus tinha para ele. Ele se entendeu ao certo o que era Deus, você entendeu o que era a perspectiva de vida, porque estava ali trabalhando de maneira braçal, mas ele tinha uma percepção, alguma coisa, parece que falava para ele que tinha uma coisa lá na frente. É isso aqui. Isso se chama visão. Do original se fala Kazon, se escreve Chazon, mas se lê Kazon. A visão de Deus. Deus, ele sempre compartilha conosco. Por exemplo, quando eu era criança, mais ou menos uns 5, 6 anos, eu morava na roça. E dentro da minha cultura e do meu conhecimento, eu tive uma visão. Qual era a visão? De ser um líder religioso. Só que a forma que Deus me mostrou era a forma do meu entendimento. E eu queria ser um padre. Mas aí quando eu descobri que padre não casava, eu... tá amarrado. Mas foi a forma de Deus me trazer algo, aguçar algo dentro de mim, daquilo que tinha para o meu futuro. Até porque padre não é o nome, né? Isso é a igreja, coisa da igreja católica, era bispo, né? Utilizado. Padre significa pai. Vocês estão entendendo? E aí eu passei por tantas coisas, por caminhos longe de Deus, não tinha nada a ver com Deus. E aqui estou, hoje. Aquilo que eu vi lá, que Deus me fez, olha só, desde o início, eu faço conhecido o fim. Deus me fez ver o meu fim no início. Vocês estão entendendo? Quantos homens de negócio que não tinham perspectiva de vida, que não teve estudo, veio de uma família pobre, como o caso do ministrante ontem, mas ele tinha, da sua forma cultural de ver as coisas, ele via que ele ia ser algo grande lá na frente. E então ele começou pequeno. Olha, vai ser um grande empresário um grande empresário de qualquer setor no Brasil. Mas antes você vai ser padeiro. Ele começou a fazer uma coisa, mas ele sabe que lá na frente vai ser outra coisa, que ele vai estar governando, administrando, porque desde o início Deus nos faz conhecer o fim. Agora, se você começar a ouvir a cultura da sociedade dizendo que não é assim, as coisas não funcionam assim, olha, você nasceu numa família pobre, não tem jeito, olha, não funciona assim, você aqui é só 40 por hora só, mas o fabricante diz que é 200 por hora. Aí as pessoas começam a ouvir mais a cultura, que é impossível, você não tem estudo, não estudou o suficiente, sua família não é de berço de ouro. Mas não é assim com um peixe. Ele obedece à voz do seu Criador. Nade. O pássaro, voe.
Não tem como um pássaro olhar para o peixe, um pássaro. Ah, eu vou nadar, é fácil. Olha lá, eu vou nadar. Se o pássaro tentar se jogar na água e nadar como o peixe dentro da água, ele vai se destruir. Quando você sai fora do seu propósito, porque alguém te influenciou, você para de ouvir a voz do seu fabricante, do seu criador, para ouvir argumentos para te distrair e fazer você fazer uma coisa o qual você não foi chamado. Isso é para sua destruição, como aconteceu com aquele homem que recebeu um talento para ele progredir, prosperar. O que então teve para ele foi um lugar de choro, de sofrimento. Quando você tenta viver o dom de outro, o propósito de outro, você vai sofrer. E quando você entende esse princípio, você não vai ter inveja de ninguém. Sabia disso? A inveja é a evidência que você não sabe quem você é. Sabia disso? Diga comigo, a inveja é a evidência que a pessoa não sabe o que ela é. Se você souber, você não vai ter inveja de ninguém. Mesmo que você, irmãos, eu sempre falo, não me importa como você começou, importa como você vai terminar. É igual vários pastores, né? Uns era pedreiro. Eu trabalhei com farmácia há muito tempo. Deus, você vai ser um pastor, um líder religioso. Mas um tempão eu fiquei lá na farmácia. Mas você vai ser pastor, isso aqui é momentâneo. É momentâneo. Até Deus colocar você na onde verdadeiramente, na onde Ele propositou para você. Vocês estão me entendendo? É até uma coisa que eu acho muito errado. É pastor se envolver, aliás, empresário que deseja ser pastor. Ele não é nem uma coisa nem outra. Eu conheço industrial, que já foi industrial, um homem de sucesso financeiramente, que hoje é pastor. Ele vendeu a empresa, né? E ele foi empresário até um industrial até um certo ponto. Aqui é o início. O fim era outro para ele. Era outro. Agora, o cara é empresário, não tem nada a ver. Aí ele não larga nem a empresa, nem a igreja, fica aquela coisa, a pessoa, muitas das vezes, é você pastor, porque meu irmão o meu amigo é pastor também. Irmãos, isso é por isso que lá em Filipenses diz, capítulo 1, que alguns pregam o evangelho por ganância, sórdia, outras por ganância, sórdia, outros por inveja. Quer dizer, ninguém pode fazer a obra de Deus por inveja, irmãos. Vocês estão me entendendo? Você não pode querer virar um empresário porque você está com inveja do seu irmão, da sua irmã, do seu colega de infância. Esse dia eu encontrei um amigo meu de infância, que ele se tornou um cara muito rico, um empresário. Estou evangelizando ele. E aí, eu contando algumas experiências, né? Eu tive algumas oportunidades financeiras na área de farmácia. Se eu tivesse ignorado o meu propósito, eu ia ser um concorrente de muitos. A Alessandra trabalhou nós trabalhamos juntos, né? A Morgana está ali. Elas até me falaram na época, você é louco, né? De rejeitar essa oportunidade. Veio umas 3 oportunidades boas para mim, mas eu não aceitei.
Porque eu sabia que o meu propósito era outro. Desde o início eu sabia do fim. O Senhor me fez saber do fim. E aí eu estava contando para ele, estava no escritório dele essa semana, e ele falou assim: você é louco. Eu falei assim: não. E o telefone dele, tá, eu conversando com ele, e assim o telefone, e o celular, o fixo. Eu falei assim: tá vendo? Como que você passou desse jeito? Eu falei assim: é verdade, a pessoa, alguém liga, ele completou. Alguém liga, tô querendo suicidar aqui, aí você tá no telefone, vai atender, quando foi, já foi. Tá vendo, irmãos? Quando você está no lugar errado, irmãos, é destruição, é problema. Vocês estão entendendo? Você precisa entender o propósito de Deus para a vida de vocês. Há uma informação dentro de vocês que Deus colocou, uma informação de vitória. Amém? Lá no livro de Gênesis, a Bíblia diz que Deus colocou dentro de nós uma ordem: domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais terrestres. Domine. Há uma ordem de Deus dentro de nós: domine. Mas esse domine não serve para dominar outra pessoa. Sabia disso? É a única coisa que Deus não nos mandou dominar, foi um homem dominar o outro homem. Mas como que eu posso ser um líder sobre outra pessoa se eu não dominar ela? Você não precisa dominar ninguém para você liderar ela. Você lidera as pessoas através da influência. Isso significa que o homem, você não domina a sua esposa. Viu? Não vi nenhum glória a Deus de nenhuma irmã aí. Significa, irmãs, que você também não domina o seu marido. Eu acho que o negócio está mais para lá dos homens, pegando mais feio para os homens aqui, viu? Vocês estão entendendo, irmãos? É influência. Amém? Esse negócio de um homem tentar ditar sobre o outro, isso é conceito grego, amém? Isso é ideologia, filosofia grega. A filosofia grega é assim: para mim liderar alguém, eu tenho que ter pessoas inferiores a mim. Eu sou o líder, então as pessoas são inferiores. Essa é a filosofia grega que os romanos aderiu e que muitas na sociedade de hoje, dentro do cristianismo existe isso. Mas aí Jesus, ele veio com uma outra filosofia. E ele vem dizendo que ele não veio para ser servido, mas para servir. Amém? É assim que funciona. Quando você entende o propósito do reino dos céus, então você serve as pessoas, você influencia ela, e ela vai ficar apaixonada de estar perto de você. Você serve ela, ela vai querer servir mais ainda a você. Quando, até isso no sentido do relacionamento, quando o casal entende que o marido deve servir a esposa servir o marido, irmão, não tem inferno que pode subsistir contra um casal que entende esse princípio. Vocês estão entendendo, irmãos? A ideologia machista do homem, isso é ideologia grega. Tem a mulher como inferior. Serve ela e ela vai te servir. Lá no livro de Efésios capítulo 5, verso 21 a seguir, lá, a ordem é que o homem ame a esposa. Nenhum momento diz que a mulher deve amar o homem, mas que o homem deve amar, servir a mulher com amor. Então, se você ama ela, semeia amor, você colhe amor. Isso é o princípio. Quem entendeu, diga amém. Amém? Amém? Aleluia, é assim que funciona. É assim que funciona. Agora, voltando novamente para fecharmos a palavra. Irmãos, qual é a visão que você teve
de você lá na frente. Você tem que entender isso. Como que você já se viu lá na frente? Tem o que quer se manifestar, mas que já se viu alguma coisa, fazendo alguma coisa grande lá na frente? Quem já teve essa sensação? Levante sua mão. Quem já teve assim, sendo um grande executivo, um grande político, um grande pastor, um grande homem de negócio? Quem já? Levanta a mão. Irmãos, está vendo? Isso é a voz do seu fabricante. É a mesma voz que tem dentro do peixe, nade. É a mesma voz que tem dentro da ave, voe. É a mesma voz que tem dentro da semente, seja uma árvore. Não permita que a cultura do mundo te desvie do propósito de Deus. O fabricante diz: corra 200 km por hora, corra para o seu propósito. Corra para o seu propósito. E vençam em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Que aqui esteja em nosso meio. Já pensou se aqui tiver hoje aqui o futuro presidente que vai governar essa nação com ordem, com disciplina, com honestidade, estiver aqui hoje? Os futuros executivos dessa nação está aqui hoje presente, que vai entender o propósito de Deus e vai correr 200 km por hora para o propósito de Deus. Mas você tem que entender e não ir devagarzinho não. O fabricante diz: correr 200 por hora, corra. Amém? Há uma voz aí dentro. Se você tem hoje um comércio pequeno, se você já viu seu comércio grande, não perca essa visão. Amém? Esse é o sonho de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Deus já te mostrou. Corra 200 km por hora para o propósito de Deus para a tua vida e vença em nome de Jesus. Aleluias. Para fechar aqui, vou lembrar a história de José do Egito. Quem conhece a história de José no Egito? Família não tinha muita boa estrutura financeira, um monte de irmão, e Deus começou a mostrar para José, na linguagem que ele entendia, né? Usando os feixes de lenha, né? Você vê que Deus fala dentro da cultura da gente. A própria cultura do mundo pode se levantar para te parar, mas também Deus fala conosco dentro do nosso contexto de vida, que no caso de José foi feixes de lenha, usando as estrelas, que era o que ele conhecia, falando que ele ia governar sobre os irmãos. Deus já tinha dado a visão para José, que ele ia ser um líder. Deus já tinha dado uma visão para José: você vai ser um governador, você vai governar, você vai brilhar como essas estrelas. Os irmãos dele tinham inveja dele, não entendiam, ficaram com raiva dele, mas na verdade os irmãos só foi usado para empurrar José para o propósito de Deus. Amém? Talvez você começou como aconteceu, já pensou com José? Os irmãos se revoltam contra ele, acontece todo aquele processo todo, mas José, ele não perdeu a visão que Deus tinha para ele. Talvez está acontecendo coisas com você agora, falta de dinheiro, sem perspectiva, sem solução daqui, como vai resolver aquilo, para onde eu vou, talvez nem emprego eu tenho hoje. José, os irmãos ameaçou matar ele, depois resolveu, não matou, vendeu como escravo, chegou no Egito como escravo, ficou 14 anos preso aproximadamente José.
Mas ele não perdia a visão do propósito. Enquanto ele estava preso lá no cárcere do Egito, ele estudou a ciência do Egito. Ele aprendeu, ele aproveitou para ele liderar os presos ali, administrar ali. Aí alguém já levantou ele como líder ali do cárcere, ele arrumou o cárcere, deixou o negócio tudo organizado. Ele já começou a colocar em prática, a se treinar para governar lá dentro do cárcere. Quando o homem ele tem entendimento daquilo que espera para ele lá no fim, ele não abre a boca para reclamar, para murmurar, mas ele vai com as adversidades, gritando para ele que não tem jeito, não vai funcionar. E ele, já contei aqui a história do sapinho para você, não já? Vou contar de novo para quem não conhece. No pântano tinha uma corrida, né? De 200 metros, Leandro? 200 metros. Mas aí tinha uns obstáculos, uma subida, tinha uns obstáculos que eles colocavam para dificultar a corrida, para não chegar no lugar de chegada. E aí, o pessoal não vai dar conta e tal, criando obstáculo, aquela pressão psicológica. E aí, quando deu a largada, aí um sapinho, e os outros já meio assim, meio já na pressão de tanto ouvir, não vai conseguir, é muito alta a subida, tem muito obstáculo. E o sapinho chegou no lugar que era de chegada. Vibrou. Aí alguém, admirado com aquela situação, foi perguntar para o sapinho qual era o segredo, que ele não foi influenciado pelos argumentos dos outros sapinhos covardes e medrosos e problemáticos à sua volta. Ele descobriu que o sapinho era surdo, não deu ouvido, Você tem que ser surdo por esses argumentos diabólicos que vêm contra você para tentar te segurar, para impedir que você cresça, prospere e viva dentro do propósito de Deus. Como príncipe de Deus, o propósito de Deus para nós é de sermos príncipe. Amém? Em nome de Jesus. Você ouviu mensagens que edificam e com certeza foi abençoado. Para conhecer outros temas, livros, CDs, DVDs, Bíblias e os materiais da visão do modelo Missea, acesse o nosso shopping online www.levantaiemcristo.com.br.